Eu não invisto em Sanepar. Hoje a ideia é trazer para vocês como é que foi o ano de 2022 para essa empresa e trazer também alguns motivos e algumas informações que talvez você, investidor de Sanepar, ou você interessado em investir em Sanepar, não esteja muito atento. No final você me conta se vale a pena ou não investir e, é claro, eu vou entregar para vocês a resposta dessa informação de acordo com a plataforma do AGF. Vamos começar. Pegando aqui os destaques de 2022, a receita cresceu 9%, o que é um bom sinal. O lucro, infelizmente, já apresentou uma queda, temos que entender o motivo disso. E um dos argumentos é que os investimentos eles aumentaram bastante, saíram de 1,3 para 1,7 bilhão de reais. Ótimo! Também falaremos sobre como que eles estão planejando isso para o futuro. E a margem EBITDA, infelizmente, ela acabou sendo comprometida, saiu de 43 para 39 e a alavancagem, a dívida líquida pelo EBITDA, acabou subindo. No último balanço dele estava em 1,4, agora 1,7. Mas calma lá. Toda vez que a gente for conversar sobre essas empresas, como Sanepar, a Copasa e a Sabesp, nós temos que conversar sobre o marco legal do saneamento. Ótimo. Sabemos que desde 2020 isso já tem sido colocado em prática, mas passamos por algumas revisões. Se você quiser um vídeo exclusivo apenas sobre esse assunto, deixa aqui no comentário. Mas vamos dar seguimento aqui e trazer algumas informações interessantes. Uma das metas que eles colocaram até 2033 é que 99% da população brasileira esteja ali com acesso à água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos. Ao revisar essa tese, esses dados, essas informações, nesse site, que eu acho que vale a pena você dar uma olhada, Observatório do Marco Legal do Saneamento, eu acessei no dia 17 de 2 de 2023, ele traz uma informação, para mim pelo menos, adicional. Esse prazo pode ser ampliado até 2040, e eu vejo isso como bons olhos. Por quê? Aumentando esse prazo, você sufoca menos essas empresas para que elas atinjam esse valor. Mas não é exatamente sobre isso que eu queria trazer como novidade. Nesse mesmo site, você percebe que, em relação à água, eles estão com um índice no estado do Paraná de 95,3%, e em relação a esgoto, 81,7%. Ou seja, ainda precisam investir bastante para atingir a meta estabelecida nesse marco. É aí que surge o problema. Por quê? De acordo com o balanço de Sanepar, o índice de água tratada já está em 100%, o que não bate com a informação que é uma informação pública e governamental do Estado. E em relação ao esgoto, também acontece uma divergência. Nós temos 78,9% em relação aos dados apresentados pela Sanepar, mas em relação ao esgoto do Estado, nós temos uma métrica superior. E eu fiquei um pouco encanado com essa informação e falei assim, mas espera, não está batendo muito. Porque na minha ingênua opinião, naquele meu estudo inicial sobre Sanepar, eu pensava que eles faziam uma cobertura do Estado como um todo. E isso não é verdade. Além dessa informação, eu fui buscar em outra plataforma que também é muito importante, eu acho que vale a pena quem gosta de investir nesse segmento que esteja atento a essas informações, no site aguaesaneamento.org.br. Ali eles mostram de uma maneira muito dinâmica, muito fácil de você entender visualmente como é que está cada estado, algumas informações de algumas cidades, bancos de dados falando sobre diversas informações bem detalhadas que vai fazer com que você tenha mais domínio sobre esse assunto. Eu peguei todo o estado do Paraná, as 399 cidades, elenquei e trabalhei todos esses dados. E chegamos a esse gráfico. Olha que interessante. Hoje, Sanepar cobre 86,4% dos municípios do estado do Paraná, o que dá um total de 344. Ótimo! Temos algumas cidades que municipalizaram essa responsabilidade, e esse número é em torno de 6%, e existem outras modalidades para poder gerenciar a água e o esgoto que corresponde a 7,5%. Mas agora ficou claro para a gente. Desses 86,4% de todos os municípios, nós temos esses indicadores. A água já está em 100%,
e o esgoto ainda precisa ser investido. Só por essa informação, que provavelmente você não conhecia e não deve ter visto em nenhum outro canal aqui no YouTube, eu já peço a sua inscrição e também o seu like nesse vídeo. A ideia aqui do canal é sempre trazer um pouco a mais do que você vai ver em relação aos balanços das empresas ou alguns racionais explicando um pouquinho de alguns comportamentos que são fundamentais para que você entenda qual que é a dinâmica da sua empresa. Por exemplo, em relação às transmissoras elétricas, nós temos uma particularidade muito bacana em relação à Taesa, que está falando em relação ao IPCA, ao IGPM. E eu vou deixar aqui como sugestão para vocês. E para que a gente consiga fazer a continuidade desse vídeo, lembrem-se sempre, a empresa ela ganha dinheiro de duas formas principais. Fazendo aquilo que é o principal dela, nesse caso é saneamento, e também na parte financeira. Então vamos trabalhar esses dois resultados, as duas entradas de dinheiro, operacional e financeiro, e também as saídas, operacional e financeiro, e no final a gente chega no lucro líquido da empresa. Em termos de receita, nós tivemos aí um aumento de 9%. Ótimo! Eu não vou ficar passando com você cada um desses detalhes, mas entendo que pelo menos a entrada de dinheiro está aumentando. Isso já é um bom sinal. Agora, a conversa fica um pouco ruim quando a gente começa a falar de custos e despesas operacionais. Tivemos um aumento aí de 16%. Então, está se gastando mais do que está tendo de receita. Isso precisa ser bem entendido. Um dos pontos aqui que são bem clássicos, que toda empresa vai apresentar para vocês, é em relação ao pessoal, e aí envolve aí reajustes de salário, algumas questões indenizatórias e tudo mais, aumentou 17% ano a ano. Agora, multas ambientais, elas me chamaram a atenção. Saímos de 3 milhões em 2021 para 87 milhões em 2022. Algo não está bom. E isso disparou no balanço. Por mais que ele represente uma porcentagem muito pequena, mas foi um aumento de 25 vezes ano a ano. Esperamos que isso seja bem pontual, mas fiquem sempre atentos a essas distorções drásticas nesses balanços. Agora, em relação à parte financeira, como é que a empresa gerencia o dinheiro? E aí a gente está falando também de algumas aplicações e também na questão de custo de dívida, qual é o custo que eles estão pegando através de debêntures ou através de empréstimos com os bancos, enfim, vários aspectos não relacionados à principal função da empresa. Tivemos um resultado financeiro ruim, teve uma queda de desempenho de 11%. Então, olha só que situação delicada. Nós tivemos, então, em 2022, uma diminuição do operacional, de maneira geral, e também uma diminuição da sua questão financeira. Tendo um lucro líquido no ano de 1,1 bilhão, uma redução de 2,2% comparando com o ano de 2021. Vamos ser bem franco? Isso é um resultado basicamente estável, né? Queremos sempre que as nossas empresas cresçam em relação ao seu lucro líquido, mas também temos que ser pé no chão e lembrar que nenhuma empresa cresce em linha reta. Vai ter um solavanco aqui e ali, desde que ele seja explicado, tá tudo bem, não tem problema mesmo. Outras métricas que eu quero que vocês lembrem, e eu acho que isso é fundamental na hora de você investir na empresa, é em relação ao desempenho dos últimos anos do lucro líquido. De 2019 até 2022, praticamente ele ficou andando de lado, né? Tivemos ali em 2020 algo completamente atemporal, aconteceu há mais ou menos 100 anos a última crise sanitária no mundo, e um outro aspecto fundamental é a margem líquida, que fica trabalhando ali em torno de 20% até 22%, 23%. Então tem R$100 de receita, entrou R$100 na conta da empresa, vai sair ali de lucro para ela algo em torno de 20 a 22 reais, às vezes 23. Essa é a margem dela. Agora, falando sobre alguns indicadores de rentabilidade, como o ROI e o ROIC, para quem já está acostumado aqui com o canal, a gente tenta sempre destrinchar essa sopa de letrinhas, mas vamos olhar aqui em relação ao ROI inicialmente. Desde 2019 até 2022, está apresentando uma queda. No global, é uma queda de 18% para 13%. Não é bom isso. Não gostamos. E em relação ao ROIC, também está tendo uma queda de rentabilidade de 13% para 10%. Aqui no ROIC, a gente vai considerar o dinheiro que é da empresa e que também é de terceiros, né, de outras pessoas que estão investindo. E aqui no ROI, basicamente, apenas o dinheiro da empresa. Ambos são bem interessantes para que você acompanhe, mas nesse caso eu não estou muito satisfeito não.
Agora sejamos justos, né? O CAPEX, em linhas gerais, está muito relacionado com aquilo que é investido na empresa, tem aumentado sistematicamente. De 2020 para 2021, tivemos um aumento de 36%, e de 2021 para 2022, outro aumento agora de 32%. Então eles estão investindo, e são valores muito significativos. 969 milhões, 1,3 bilhão e 1,7 bilhão. Ninguém, absolutamente ninguém, investe tanto dinheiro sem ter um planejamento de longo prazo. E vamos falar sobre isso agora. Gosto disso. Então eu mostro o lado negativo e o lado positivo. Você vai tomar a sua decisão no final. Eles colocaram aqui o plano plurianual de investimentos de 2023 até 2027. Foi publicado no finalzinho do ano passado, no dia 7 de dezembro de 2022. Percebam aqui que eles estão investindo principalmente em esgoto, é a principal fonte ali que eles vão atacar, e isso faz sentido até porque é o indicador que eles precisam melhorar. Agora também o comportamento ao longo desses anos. Em 2024, 2025, nós temos os picos, 1,5 bilhão por ano, mais ou menos. Então, só para relembrar, fechamos 2022 com 1,7, esse ano de 2023 vai chegar na casa de 2 bi, depois 2,5, 2,5, 2026 cai para 2 bi e 2027 para 1,6. Então percebam que tem um aumento e depois uma diminuição. É claro que isso aí é importante para você perceber que pode ter algum gargalo que pode acabar dando para você, acionista ou interessado em ser acionista, uma pequena redução dos seus dividendos se a empresa não aumentar o seu lucro. Então, nós esperamos um aumento de eficiência para os próximos anos. Senão, necessariamente, você vai ter aí uma pequena diminuição dessa distribuição que interessa muito a nós, investidores. Por conta também desse aumento expressivo de investimentos, dado que o seu EBITDA, né, a sua geração de caixa operacional, está praticamente de lado ou até caindo, não vai ter jeito. Né? A gente vai ter ali uma alavancagem aumentando de 1,4 para 1,7, e esse é um ponto que me preocupa um pouquinho. Porque se você está aumentando o seu investimento, por favor, tente também acompanhar para você deixar a sua saúde financeira estável. Porque isso aqui, se continuar dessa maneira, claro que em algum momento no futuro vai trazer ali uma situação bem complicada. E outro ponto também fundamental é que nós estamos num contexto hoje do Brasil, e também, por que não, do mundo, muito mais complicado de se pegar dinheiro emprestado. Né? O aumento do custo da dívida está aumentando. 2020 estava na casa de 8% e 2022 chegou ali a 11,5%, um aumento de uns 40% aproximadamente. Então, é algo expressivo. E além disso, um pequeno ponto aqui que ficou um pouco solto no relatório deles, mas eu fiquei de olho e eu acho que é importante falar isso para vocês, a inadimplência ela está aumentando. Não tem jeito, o país está em crise, as pessoas estão sentindo cada vez mais no bolso que o dinheiro está ficando curto e você vai ter um aumento de inadimplência. Eu gostaria muito de saber como é que Sanepar vai tratar em relação a isso. Não que gere um comprometimento de toda a sua operação, claro que não, mas isso vai contaminando aos poucos. Saímos ali de 2018 na casa de 1% e hoje estamos com 3,4% de inadimplência. Lembrando que na pandemia o valor foi de 2,8%, então já está superior àquele momento. Outro ponto também que a gente tem que considerar sempre em relação a 2020 é que vários movimentos políticos foram feitos para proteger a população dada aquela crise sanitária. Mas entendam que no contexto geral está aumentando essa inadimplência. Agora a gente vai chegar no momento final do vídeo, eu vou trazer alguns dados interessantes em relação à perenidade, sim, é um aspecto positivo, e também em relação ao seu desempenho dos últimos anos para o acionista e se está interessante ou não para comprar. E se você gostou do vídeo até aqui, que tal você compartilhar com algum amigo que tem interesse em Sanepar? Bora voltar para o vídeo. Esse slide ele é bem interessante. Ele vai mostrar para a gente em relação aos contratos que são firmados com as cidades e o quanto que isso representa para a receita da empresa como um todo. Curitiba representa 22%. É a capital do estado, não tem jeito, já está com o seu nível de água em 100%, o que é ótimo, e a coleta de esgoto já está ali acima do que foi preconizado. Então, ótimo. E aqui talvez caiba um dado interessante.
Vamos juntar as informações que a gente conversou até agora. Eles estão fazendo investimentos cada vez maiores, principalmente na parte de esgoto, porque tem que cumprir com o marco do saneamento. Beleza. Só que as principais cidades, você pode olhar aqui pela planilha, já estão com essas metas alcançadas. Então, esses investimentos não vão para esses grandes centros urbanos que correspondem a uma boa parte da sua receita. Infelizmente, né, é a forma negativa de olhar esse cenário, eles têm que investir, então, em cidades e municípios que não trazem um retorno tão grande para a receita da empresa. Como, por exemplo, aqui, vamos pegar coleta de esgoto 73%, é a cidade de Colombo, que representa menos de 2% de toda a receita. Agora, se você for olhar para um aspecto positivo, que também ele é muito válido, Sanepar já fez o seu dever de casa com as principais cidades que entregam as maiores receitas. E agora não tem jeito, esse investimento tem que ser feito nas outras cidades menores para que você consiga atingir aquela meta estabelecida a partir de 2020 com o marco do saneamento. Percebeu que a gente está olhando o mesmo fato sob duas óticas diferentes? Qual que está certa? As duas. Tá? Você tem que enxergar isso aí de uma maneira crua. O que está sendo feito com o dinheiro que vai ser investido até, por exemplo, 2027? Entenda para onde é que esse dinheiro vai e qual que vai ser a repercussão. Na minha humilde percepção, não enxergo uma melhora da rentabilidade, dado que eles terão que investir em cidades mais periféricas em relação à sua participação da receita total. Por outro lado, eu tenho que também, novamente, ser isento aqui de qualquer viés. Nós temos aqui um quesito muito importante, que é a perenidade. Olha só que legal. Temos boa parte dos contatos, na realidade a grande maioria, eles têm investimento a partir de 2033. Então a gente está falando aí de 10, 11 anos até que isso seja vencido e talvez seja renegociado, né, e tudo mais, uma renovação ou não. Então, em relação à previsibilidade de receita, de geração de caixa operacional, isso está muito garantido. Na verdade, mais de 75%. Então, isso traz para a gente o quê? Essa empresa vai existir, se tudo caminhar como deve caminhar, por pelo menos aí até 2033. É claro que teremos outros contatos nesse período que vão acabar sendo vencidos, mas eles representam pouco em relação ao contexto geral. Isso é muito bom, tá? Eu gosto muito disso, e para que vocês tenham uma ideia, isso daqui faz com que você invista no longo prazo, porque você enxerga que ela vai existir. Nesse pequeno período, até 2033, muito, mas muito provavelmente, todo o dinheiro que você investir hoje, você certamente vai receber tudo de volta e também com algum bônus a mais, né? Alguma vantagem a mais financeira de acordo com os resultados da empresa. Então, é legal sim te enxergar isso aqui. Gostaria de ter mais empresas com esse tipo de perenidade. E não é à toa que eu gosto de transmissão de energia. Vocês perceberam que nesse vídeo eu citei duas vezes uma comparação com outro segmento do nosso país? O setor de transmissão de energia e também o segmento de saneamento, eles apresentam várias semelhanças. São infraestruturas, não tem como você imaginar a nossa sociedade sem essas empresas. Elas têm uma perenidade muito grande, elas têm uma previsibilidade do seu caixa também muito grande e também planos muito claros em relação ao longo prazo. E por que não falar, elas também ficam expostas às oscilações de IPCA, IGPM e Selic. Ou seja, o custo da dívida, como é um prazo muito prolongado, isso pode afetar positivamente ou negativamente a empresa. Mas agora vamos para o final. O grande ponto é, vale ou não vale a pena comprar a Sanepar? Eu já avisei de antemão que eu não compro Sanepar, porque hoje eu enxergo que ela não está muito boa. Talvez esse seja o melhor momento para você investir se você acredita nela. Mas eu vejo algumas empresas mais fáceis em outros segmentos, como bancos e energia. Mas vamos lá, usando a plataforma da GF. Aqui eu juntei várias informações e a única que faz referência ao RI da empresa Sanepar é esse aqui, tá? Eu achei bem importante também colocar que diz aí menção ao payout, ou seja, aquela parcela do lucro líquido que é distribuída para os seus acionistas. 2018 foi muito bacana, 50%. Depois, ali de 2019 até 2021, ficou na casa dos seus 30%. E em 2022, voltou para 40%. Maravilha, esperamos que isso continue bem, mas sem sufocar o futuro da empresa.
Fiquem atentos em relação a esse payout, tá? Ele oscila e a gente tem que entender se isso vai continuar, se vai subir ou se vai cair. Se a gente for olhar o MDI, o mapa do dividendo inteligente, eles anunciam em junho e em dezembro, o anúncio é nesses meses. O pagamento, e aí está a minha maior discussão em relação à Sanepar, vem meses depois. Então, assim, é muito ruim isso pensando em previsibilidade, em fluxo de caixa para o acionista. Eu não gosto disso. Tá? É claro que eu não vou deixar de investir na empresa apenas por conta desse aspecto, mas isso aqui também entra como um ponto negativo. Enfim, está lá no Estatuto Social, aceita quem não quer fica de fora. Nisso eles são muito transparentes. E aqui eu peguei como exemplo a ação SAPR11, a Unity. Pela cotação do dia 17/2, ela fechou em R$ 17,38. Olhando para o passado, ela está barata, e olhando para o futuro, ela também está barata sob a ótica do mercado. É claro que esse preço teto projetivo ele pode ou não acontecer. E se você quiser entender a diferença entre esses dois, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, ele é técnico, mais curtinho, mas é fundamental para você ter uma ótica mais concreta daquele risco que você quer correr ou não, e também as oportunidades que você vai ficar exposto ou não. Né? Não tem jeito, não tem aquela receita de bolo redonda. Toda decisão sua ela vai ter um ponto positivo e um ponto negativo, pelo menos. E olhando o histórico aqui do Dividend Yield anual, não me agradou muito também não. É claro que isso aqui é bem particular, não faça uma leitura tão rasa, tente entender ano a ano por que esses valores foram acontecendo, mas perceba que 2022 bateu os 6%, foi 8%. Em 2021, 2020, 2019 e 2017, não bateu a nossa meta mínima de 6%, e em 2018 foi de 6,2%. Conclusão, também olhando por esse aspecto, eu enxergo sinceramente que nós temos outras empresas que entregam um dividend yield maior, e é esse o grande ponto da nossa estratégia, ter uma renda passiva bem robusta para que a gente consiga ter o efeito bola de neve muito intenso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não vou mais me alongar tanto, eu não invisto em Sanepar, não pretendo investir no setor atualmente, porque eu realmente prefiro outros setores. E não se prendam jamais em relação àquela questão dos setores BEST. Bancos, energias, seguros, saneamento e telecom. Não é porque existem esses 5 setores interessantes para você investir que você tem que investir nesses 5. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, pô Bruno, por que você não investe em telecom? Porque eu não acredito nas empresas que estão ali. Por que você não investe em saneamento? Porque eu não enxergo uma oportunidade tão boa para a minha carteira. Eu preciso sempre ter tranquilidade nos meus investimentos. E é por isso que eu centralizo muito em bancos, em energia e em seguros, muito embora hoje eu não tenha seguros, mas é um setor que está no meu radar. Saneamento e telecom, eu olho assim bem distante, bem de longe mesmo, porque tem que ser uma oportunidade muito boa, muito concreta para eu entrar. Se você investe, não tem problema nenhum. O que eu queria trazer para vocês hoje aqui é uma visão um pouquinho mais neutra, um pouquinho de pé no chão em relação a como é que a empresa está hoje. Pode melhorar? Pode, e eu quero que ela melhore. Eu sempre enxergo o lado positivo das coisas. Mas a gente também tem que ficar muito atento em relação aos pontos negativos, porque são eles que podem colocar ali a sua decisão e podem comprometer a sua estratégia. Por hoje é só, até o próximo vídeo.